Ora, para você perceber essas coisas, primeiro, você tinha, de certa forma, pela idade que eu tenho uma grande sorte. Eu pertencia a uma geração que captou muita coisa de um Rio de Janeiro que já estava começando a não existir mais. Quer dizer, eu captei muita coisa de um Rio de Janeiro que estava acabando, substituído pelo Rio de Janeiro novo, de crescimento vertical, de Copacabana. Então, certas tradições populares, só quem morou para o lado da Zona Norte, que nem um senhor que está aqui, é que pode avaliar, porque ele percebia certas coisas, mesmo quando ele vem para a Zona Sul, ele se integra na Zona Sul, mas ele traz uma bagagem que o pessoal da Zona Sul, que nunca foi da Zona Norte, não tem. Estou certo ou estou errado? Perfeito. Não é? Então ele tem uma bagagem, ele está integrado na Zona Sul, na cultura da Zona Sul, mas ele tem um pé numa coisa que transmitida para ele, que ele já nem quer participar mais, mas ele não pode deixar de ter conhecimento. Então, eu sou dessa geração de transição que pegou uma parte da cultura carioca vencida, ainda com muita informação vinda do século XIX, e aquela que estava nascendo, que era a cultura da Zona Sul, que vai dar a geração da Zona Sul, que vai dar a Bossa Nova, que vai dar esse fenômeno cultural que são as boates, a boate de subsolo de prédio de apartamento, ou de térreo de prédio de apartamento de Copacabana, que é uma coisa que vai mexer com a própria cultura, porque quando você faz uma orquestra, um pequeno conjunto, para acompanhar um cantor numa boate de Copacabana, ele não pode cantar alto, senão atrapalha os vizinhos. Então você vai ter um tipo de intérprete cool, que é o crooner. Então ele se contempla no equivalente do cantor norte-americano que canta suave, mas não berra como cantor de dó de peito tradicional. Ele vai cantar num estilo, não é? Em que ele possa ser ouvido por pessoas que estão dançando e até conversando educadamente nas suas mesas, sem gritar, a não ser um bêbado ou outro e tal. Mas no normal era uma coisa assim de boa educação, entendeu? Então a próprio som dessas pessoas vai ter que ser coerente com aquela boa educação, com aquela coisa e tal. Então, para você perceber essas nuances, um cara que já tinha nascido em Copacabana, ele nunca ia precisar de fazer esse monte de especulações, porque aquilo era o normal. Está explicado pelo próprio fato de ser assim. É assim porque é assim. Mas como ele tinha uma visão, morava em Botafogo, morei muito tempo em Botafogo. Então, Botafogo era um bairro que tinha muita casa de cômodo. O que é uma casa de cômodo? Chamado, não propriamente o cortiço, é diferente. Cortiço é localizado, é um pequeno... Casa de cômodo é diferente. Era um antigo casarão que tinha sido de... Com a cidade se movimenta muito, aquele bairro deixou de ter grandes famílias, aquelas casas, as grandes famílias não moram mais lá, a casa... Então, para não perder dinheiro, o proprietário alugava para um cara que sublocava. Então, se ele sublocava, ele queria fazer o maior número de quartos possíveis, né? Porque ele pagava para o cara o quanto ele tinha combinado pelo preço da casa. E ele multiplicava esse dinheiro, multiplicando o número de quartos depois. Então, este fenômeno da casa de cômodo, ele é um sujeito do povão, que mora às vezes num bairro bom. Em Botafogo havia certas casas de cômodo, cujas crianças, o menino da casa de cômodo brincava com o menino da família de grana do lado. Não havia incompatibilidade, porque como criança não liga para esse negócio
meu pai é rico, teu é pobre. Ele quer brincar. Então ele tem um coleguinha que é do povão, ele brinca com o cara do povão. Então havia uma integração, uma espécie de cumplicidade, assim, de coisa, que, por exemplo, Copacabana não podia ter. Porque o menino de Copacabana, ele não tinha vizinho, não tinha casa de cômodo em Copacabana. Não tinha casa de cômodo. As últimas pessoas que conseguiam ter casa em Copacabana, por exemplo, o Cazé, o Ademar Cazé, o radialista, ele tinha uma casa em Copacabana. Né? Depois, a própria pressão no mercado imobiliário faz os caras largarem esses casarões e tal. Mas ele tinha automóvel, guardava na garagem e tal. Mas, por exemplo, a filha dele, a menina que é... Regina? A Regina Cazé. Neta dele. É neta. Ah, bom, ela já é neta. Mas você vê, mesmo a neta, ela ia brincar com quem? Com uma outra menina da classe média, de coisa, porque ela não tinha como brincar com a menina do povo. Em primeiro lugar, porque não tinha menina do povo em Copacabana. A não ser depois, quando apareceu o Cantagalo, o negócio de morro, então aí já mudou. Mas eu digo, a sociedade urbana, como ela era conhecida tradicionalmente, ela gerava um tipo de realidade que se projetava culturalmente num tipo de cultura. E eu acho que essa foi a grande contribuição do Tinhorão, foi enxergar essas coisas, por essa circunstância dele ter um pé lá e outro cá, de enxergar essas coisas que evidentemente causavam muita indignação, porque as pessoas queriam achar que a situação dela atual naquele momento é que era verdadeira. Não vem com esse negócio aqui de inventar coisa. Não, isso já acabou. O pessoal da Bossa Nova, quando começa, a principal queixa dele contra a música tradicional é negócio de falandim, negócio de barracão. Aqui não tem barracão. E tinha razão, não tinha mesmo. Então, a música dele tinha que refletir uma outra realidade, não a do barracão. É falso. Tanto que os compositores de profissionais que compunham para a rádio, muitos deles são absolutamente falsos. Por exemplo, o Billy Blanco e o Miguel Gustavo faziam samba de break. Mas tentaram modernizar o samba de break e tal, até as fotografias do cantor, ele de Cartola, como é que era o nome dele? Ivan Cury? Não, Ivan Cury era outra coisa, imitador de cançoneta francesa, certo? É outro fenômeno. De Champanhota, quem é que cantava isso, aquele sambista? Jorge Veiga? Não. Jorge Veiga. O Jorge Veiga e tal. Aí o Jorge Veiga começa a cantar coisa do Miguel Gustavo. Mas é falso, o Miguel Gustavo era um classe média, inclusive odiento, porque ele fez uma marcha esculhambando moça de auditório porque era pobre. Ela é fã da Emilinha, não sai do César de Alencar. Aí, tudo bem. Aí, na segunda parte, diz assim, é uma faixa aqui, outra faixa ali. O dia inteirinho ela não faz nada. Enquanto isso, na minha casa, ninguém arranja uma empregada. Na verdade, ele era contra a moça que frequentava o auditório da Nacional, porque ele queria que a moça que estava se divertindo na coisa, estava fazendo falta para ele explorar na cozinha da casa dele. E o Tinhorão bate lá em cima, claro que tinha que ser odiado, né? Mas a grande coisa é o seguinte, não há como a perspectiva histórica. O que eu escrevi nas primeiras lições de samba, em 1961 ou 62, está em livro, e o livro continua a ser reeditado. Então alguém lê, entendeu? E esses caras que leem hoje não estão mais comprometidos com as paixões da época em que aquilo foi escrito. Então eles têm uma forma de ler diferente. Entendeu? Eles não estão apaixonados. Eles veem a história. E eu acho que eu interpretei a história, evidentemente. O meu
minha forma de interpretar a história, era inegavelmente, a base dela era o materialismo histórico, de aquele senhor chamado Carlos.